Salve, pessoal! Prazer estar apresentando para vocês aqui mais um episódio do The YouCast. Nosso episódio extremamente interessante hoje, com um bate-papo que vai mudar um pouco a mente de quem vem trabalhando como fisioterapeuta, falando sobre o passado, o presente e o futuro. Então, queria agradecer a oportunidade de falar mais uma vez para vocês, agradecer também todos os nossos ouvintes, quem nos assiste também aqui na versão vídeo. Tiagão, prazer estar aqui novamente com você, cara. Fala, Rick. Fala, pessoal, tudo bem? Prazer estar aqui, mais um episódio. Como o Rick falou, trazendo uma perspectiva diferente do que é fisioterapia, do que é ser fisioterapeuta e do que vai ser fisioterapeuta. Então, um episódio com grandes expectativas aqui. E antes mesmo de começar o episódio, queria dar uma novidade, que a gente está com 2 patrocinadores aqui no nosso podcast. Então, o primeiro patrocinador nosso aqui que eu queria falar é o Carrep Kombucha. Então, a Carrep Kombucha é uma bebida feita à base de chá, com polpa de fruta, feita com fermentação natural, com leveduras e bactérias que auxiliam em transformar essa bebida que é natural, não tem álcool, em uma fonte de energia que pode ser utilizada para recuperação pós-atividade. Então, é um prazer ter a Carrep conosco aqui, auxiliando nesse projeto. E além da Carrep também, nós temos uma parceira nossa na clínica de longa data e agora aqui com o podcast, que é a Relief, que é uma empresa de cremes e alguns produtos relacionados à liberação miofascial, massagem. Então tem diferentes tipos de cremes que auxiliam no dia a dia do fazer fisioterapeuta ali com o paciente. Então quem não conhece a Relief, acho que vale a pena conhecer. Nós vamos sempre trazendo alguns produtos aqui deles, falando deles. Então agradecer esses patrocinadores que estão conosco e vão fazer parte do dia a dia do podcast aí, né, Rick? Isso aí, o mais importante é que são patrocinadores que a gente usa no nosso dia a dia, né? Então, tem tudo a ver com a nossa prática diária e tudo a ver com o que a gente vem discutindo aqui. Sem perder tempo, eu queria convidar aqui, ter o prazer de convidar meu amigo, um fisioterapeuta que eu tanto admiro, que é o Rodrigo. Eu tenho o privilégio de conviver bastante com o Rodrigo e entender o tanto que ele é um fisioterapeuta que vê à frente, né? Ele não faz só a roda girar, como muitos colegas fazem. Ele faz a roda girar, mas já observando que tipo de obstáculo que nós vamos ter na frente. E é disso que a gente vai conversar hoje. Rodrigão, prazer ter você conosco aqui nessa mesa. E a gente tem alguns minutos aqui pra gente conversar. Algo que a gente conversa tanto nos bastidores e transformar esse nosso bate-papo frequente aqui para algo que a gente pode transferir para os nossos ouvintes e para os nossos espectadores. É um prazer, cara. Obrigado por ter vindo aqui. Um prazer enorme. Muito obrigado pelo convite. Duas grandes referências, que eu tenho o privilégio de chamar de amigos, já há alguns anos, e alguns bons anos, e várias conversas, sobre fisioterapia, sobre a nossa profissão, sobre todo o cenário de saúde, o desafio enorme que nós temos como protagonistas, e eu acho que isso que é legal, nós estamos em clínicas diferentes, somos profissionais juntos, com a bandeira da profissão, e eu acho que é sempre um prazer estar conversando com vocês. Obrigado pela oportunidade. E sensacional o projeto também, o que está virando aí, sucesso, enfim, defendendo a bandeira da Físio. Eu acho que promete ser um episódio legal aí, é com muita honra que eu tô aqui. Maravilha. A gente vai trazer aqui nessa temporada alguns episódios que vão fugir um pouco das discussões só técnico-científicas, como a gente vem trazendo nos últimos episódios, e pensar um pouco na formação do fisioterapeuta e, consequentemente, na possibilidade desse fisioterapeuta se destacar no mercado, se transformar, para aqueles que vêm começando a carreira, se transformarem em fisioterapeutas de sucesso, e para aqueles que já militam na nossa profissão, repensarem talvez os caminhos. E, cara, eu acho que um negócio muito interessante de conversar, até trazendo a discussão aqui pro Tiagão, que está comigo no dia a dia lá na clínica, a gente vem com uma mutação muito grande da nossa profissão nos últimos tempos. Isso eu falo bastante para os meus alunos de pós-graduação que eu leciono. A fisioterapia ela saiu de uma ciência que no passado, de uma profissão que no passado tinha um vínculo muito menor com a ciência e éramos exatamente totalmente executores, Sempre nós éramos executores de algo que vinha prescrito, para hoje profissionais que conseguimos avaliar,
a gente consegue enxergar o big picture ali, a gente não enxerga só aquilo que está na nossa frente, a gente consegue enxergar mais adiante. E hoje em dia somos profissionais que precisamos estar ligados à ciência, precisamos desenvolver um raciocínio clínico à frente daquilo que cruza conosco no dia a dia, os problemas dos nossos pacientes, dos nossos atletas. Então, assim, cara, eu queria que a gente começasse conversando aqui, nós três, o tanto que a nossa profissão mudou. Não simplesmente dizer que mudou, mas assim, o quanto que eu me formei há aproximadamente 20 anos atrás, você também próximo disso, o Thiago talvez um pouco menos, mas há muito tempo também. O tanto que muda o nosso dia a dia, o tanto que a gente percebeu lá atrás como nós trabalhávamos e como a gente vem trabalhando hoje. Então, assim, você, de 10 anos para trás, cara, o que mudou no seu dia a dia, principalmente no cuidado com os pacientes? Qual é a principal diferença do que você fazia no passado para o que você faz hoje? Nossa, Rick, você falando vai vindo, né, toda uma história por trás, né, de como nós entramos lá na universidade, do que era a fisioterapia e do que passou a ser, né? Então, você mesmo disse, é uma profissão relativamente nova comparando com as outras, de 50 anos, né? E nos últimos 20, 25, eu acho que a gente tem um privilégio de fazer parte dessa transformação que a fisioterapia vem sofrendo, olhando esse norte científico, né? Olhando a prática baseada em evidências, né? Que parece, num primeiro momento, todo mundo só fica pensando, é artigo, é evidência, não, é uma forma de atender o paciente. E está preparado para abrir mão de coisa que não funciona, né? Eu acho que a capacidade nossa de tentar processar todas essas informações, de filtrar e de realmente, né, o profissional que está interessado em ter resultado, né, em ter qualidade de desfechos clínicos, né, e aí cada área dentro da sua área tem que se manter atualizado e tendo esse senso crítico. Então, assim, num primeiro momento a gente pode discutir, aprofundar, mas eu mudei quase completamente de 10, 15 anos para cá, tudo que eu fazia dentro da fisioterapia. Eu tive uma passagem, que antes de abrir para o Thiagão a opinião dele, tive uma passagem interessante ontem com um paciente meu, que me falou, Ricardo, ele tem um quadro de uma discopatia degenerativa muito importante, lombar baixa, fruto de um trauma que ele teve no passado. Ele teve 2 fraturas em corpos vertebrais, associado a uma lesão discal muito grave. E hoje em dia ele se encontra numa fase completamente funcional, voltou a praticar atividades físicas e lida em alguns momentos com fases mais agudas e com fases mais dolorosas. E ele me falou ontem, ele falou, Ricardo, eu tô muito bem, tô estabilizado, mas cara, eu tive uma proposta de um amigo meu que é veterinário, e ele trabalha com ozonioterapia, que nós sabemos sabidamente que é uma técnica que não tem uma boa evidência científica até então, que não tem grandes estudos, não tem um grande follow-up, a gente não sabe muito ainda o que essa técnica se propõe a causar nos nossos tecidos corporais, e nem sabemos muito mais do que isso, nem sabemos os resultados que a gente tem em curto, médio e principalmente longo prazo com isso. Mas ele me falou, eu tenho um amigo então que é veterinário, usa muito a ozonioterapia com os cavalos, para a resolução de ferimentos mais superficiais, ele falou, principal uso, e ele me propôs que eu fosse cobaia dele na aplicação. Ele falou, eu aceitei, venho fazendo algumas aplicações e, cara, ainda não consigo falar se houve uma melhora, até porque eu não faço só isso, está dentro de um combo de terapias que eu sigo, mas eu falei com ele, minha passagem com ele foi assim, interessante o que você está me dizendo, interessante que você está entendendo que você é uma cobaia. Isso não está sendo cobrado, ou seja, é diferente de eu ir ao mercado e falar assim, bom, eu tenho uma terapia aqui que eu não faço, não sei se ela faz sentido, não sei se ela realmente vai fazer alguma coisa, para isso eu vou te cobrar tanto uma aplicação. Então, eu acho que no caso dele, não foi cobrado, ele sabe que ele é cobaia, então tá tudo certo. Eu falei, não, então beleza. Se você tá com essa ideia de que você faz parte de um experimento, você não está sendo cobrado por isso, e também não está esperando que isso seja realmente o game changer, tá tudo certo. O problema seria se você tivesse buscando uma terapia como essa, tivesse sido ofertado por um profissional que oferta terapias em troca de dinheiro no mercado, ou seja, cobra pelas terapias, uma terapia que nós não sabemos ainda, né? Então, de fato,
a gente hoje tem esse cuidado. E esse talvez, até pedir a opinião do Tiagão, eu acho que talvez esse seja um cuidado recente. No passado a gente fazia e viu o que dava, né? Vamos fazer aqui, vamos ver o que dá. E hoje a gente tem esse cuidado, né? A gente pensa e fala, cara, será que eu uso esse tipo de terapia aqui sem ter a certeza? Às vezes a gente nem se sente mais seguro em usar algo que a gente não tem certeza. E no passado, talvez, a gente não ligava tanto. A gente realmente realizava as nossas terapias e dentro do combo de terapias a gente pagava pra ver, né? E já vou emendar aqui numa pergunta, colocar pro Rodrigão, e você falou, me lembrou uma frase aqui que é que já ouvimos muito, né, em cursos que lá atrás fizemos, né, que na minha prática clínica funciona, né, na minha opinião, no meu dia a dia isso funciona demais. E a gente sabe que não pode ser assim, né? Você deu o exemplo da ozonoterapia, e a gente tem várias tecnologias também que são mal aplicadas, porque o fisioterapeuta não sabe calcular uma dosimetria de um laser, ou tem um aparelho, a gente discutiu há pouco tempo até sobre ondas de choque, né, lá na clínica. O cara tem um aparelho que simula uma onda de choque, mas de fato não é uma onda de choque ali, nem atinge a potência de ser uma onda de choque e vende isso, né? E aí você tem ido muito para congressos, feiras de tecnologia, né, feiras de saúde ali, né, que acho que é uma prática que o fisioterapeuta faz pouco, né? Você tem feiras nas outras áreas, tem feiras imensas, diversas, a gente se contenta com a feira do congresso, né, e pra gente, nossa, a feira tava muito legal ali, e feiras de tecnologias, a gente não vai tanto, e eu queria que você falasse o quanto que falta pro fisioterapeuta entender mais essa evolução tecnológica e de juntar, né, a ciência com essa evolução tecnológica e a prática no dia a dia dele. Não, excelente, Thiago. Eu acho que é por aí, né? Fazendo observação pela primeira consideração do Rick, a pergunta científica, né, Rick? A gente é treinado para ter uma plausibilidade biológica de confiar numa narrativa, né, de que se a gente ofertar ali um maior volume de oxigênio, assim, de forma, né, mais né, a gente está ajudando o tecido, né? Só que a ciência parte da pergunta que não funciona, e a gente não pode inverter isso, né? Porque aí, né, a gente entra em todo o contexto de estudo científico e partindo do princípio que nós não podemos prejudicar o paciente se a gente não sabe, né, aonde que a gente quer chegar. E aí entra na sua colocação, Thiago, que é um caminho que eu já venho seguindo já há algum tempo, né? Na verdade, a minha primeira formação já foi em tecnologia e eu sou apaixonado pela ciência de dados, né? Então, né, quando, né, na saúde, que é um sistema complexo, né? Um conjunto de dados ali que a gente precisa avaliar na perspectiva física, biológica, né? Ambiental, social, e essas variáveis se interagem, né? De forma complexa. Então, assim, nós temos os desfechos, aonde nós precisamos chegar, né? E aí qualidade de vida, é funcionalidade, é nível de dor, e essas variáveis estão interagindo, né? Como que nós vamos chegar, né, realmente ao nosso resultado, né? Para a mente humana, que é repleta de vieses, né, e aí citando Daniel Kahneman, né, vieses e ruídos, a gente tenta tirar toda essa narrativa que faz sentido às vezes para o que está aplicando o ozônio, ou para o que está aplicando a ventosa, mas quando aquilo, né, é testado de forma sistemática, ali, tirando todos esses vieses, né, não passa ali no nosso critério clínico. E para a gente que tem ali um compromisso de responsabilidade, né, com os nossos pacientes, de realmente, primeiro não prejudicar, para depois ajudar, eu acho que passa, né, por todo esse raciocínio de realmente contra dados, né, não há argumentos. Eu acho que é por aí, não é, Rick? Sem dúvida, cara. Isso aí, essa é uma novidade, né? A gente pensar nesse formato é total novidade. Esses dias para trás me perguntaram sobre um grande fisioterapeuta brasileiro que teve uma notoriedade muito importante aí no final da década de 90, início dos anos 2000, e ele foi muito importante para a fisioterapia, tirando a fisioterapia de um cenário completamente sem visibilidade e trazendo para a mídia, porque ele trabalhou com futebol há muito tempo, trabalha ainda com futebol, e ele transformou a fisioterapia em uma profissão que todo mundo começou a entender qual era a nossa função num clube de futebol, por exemplo, e no cenário. E é um fisioterapeuta que sempre trabalhou com técnicas ditas alternativas e que
era ok naquela época trabalhar com técnicas alternativas, era até interessante, não? Uma formação na Índia, uma formação na China, uma formação em outros locais, era até legal trabalhar com essas técnicas, mostrava que você estava antenado nas ciências milenares e também nas ciências contemporâneas, mas hoje é o profissional que se voltou um pouco mais para a ciência, entendendo que o lugar hoje em dia do fisioterapeuta não está mais nas terapias mais alternativas, e sim nas terapias que são técnico-científicas e que têm sido estudadas, né? Então, eu acho que isso é uma novidade, né? E para quem está vindo aí nessa formação de fisioterapia, ou para quem está vindo na entrada de mercado, profissionais de menor experiência, eu tenho visto, eu dou muita aula de pós-graduação para profissionais de pouca experiência. Esses profissionais, eles estão buscando esse lugar no espaço, no mercado. Os indivíduos, eles vêm buscando cursos extracurriculares que têm uma carga técnico-científica mais robusta e mais baseada em evidência, e não têm buscado tanto as terapias muito alternativas, porque a gente entende que a nossa profissão, ela seguiu um pouco para esse rumo, né? E aí, como o Thiago estava falando sobre tecnologia, você vê a própria tecnologia voltada para a fisioterapia hoje é uma tecnologia voltada para resolução de problemas e totalmente ancorada em estudos científicos. A gente tem uma tecnologia de algo, né? A própria tecnologia, eu acho, você é um especialista em tecnologia, ela é uma tecnologia, dificilmente ela vai ir para um lado mais energético, mais obscuro, né? A tecnologia, ela é totalmente voltada para a resolução de problemas um pouco mais diretos, né? Sim, e aí tem uma observação, né, importante, né, de pensar, né, de tentar raciocinar que qualquer tecnologia é boa, né, olhando a perspectiva de inovação. E também não é bem assim, né? Sim, certamente. A gente fala né, isso é até um livro, né, o Dilema da Inovação, mas outro dia eu estava vendo uma máquina de lavar com Wi-Fi. Ué, se você põe a roupa lá, por que você já não pode ligar? Não, você põe a roupa, vai lá para ligar o Wi-Fi. Né? Então, assim, é uma tecnologia que realmente não se justifica, né? Então, assim, mas aí, como tudo, tem que ser testado, tem que ser validado e realmente ver o critério de valor, né? E eu acho, assim, dentro dessa perspectiva que você mencionou dessa geração mais nova, né, mais curiosa, a informação está aí, voltando lá atrás, né, de quando a gente já era curioso e amava a nossa profissão para a gente correr atrás da informação como era. Eu lembro de ir na biblioteca da UFMG e encomendar um artigo para 2 semanas ele chegar, e quando ele chegava não era aquele. Hoje a informação está aí para todo mundo, né? E realmente só quem não quer, né, seguir adiante aí de acordo com a curiosidade, com realmente buscar a efetividade, que eu acho que é natural de qualquer profissional, e aí eu acho que essa geração aí já pega onde a gente está deixando o bastão e vai caminhar mais adiante aí, né? O Rodrigo falou uma coisa, eu lembro que dando aula, antigamente colocava uma barreira, né? Uma barreira para buscar informação é a língua, né? Porque mais de 90% dos artigos estão em inglês, né? Isso continua sendo uma barreira, a gente ainda fala pouco inglês, né? Os acadêmicos ainda falam pouco inglês, mas hoje você tem tecnologias que, se você quer entender aquela, você traduz ali. Tem várias inteligências artificiais, várias maneiras que te dão aquele artigo que está em inglês, que antes a gente pegava impresso, se quiser traduzir, você tinha que traduzir palavra por palavra ali. Hoje você tem aquilo ali traduzido na hora ali, entendendo a informação, né? Sensacional. Hoje tem IA que, né, ela não só traduz, mas como você já faz a pergunta em português, ele já, com o artigo em inglês, ele já te dá a resposta em português. Então, assim, realmente, né, a intenção, a boa intenção de quem realmente está querendo consumir a verdadeira ciência, a boa informação, né? Porque a tecnologia ela só vem para facilitar, e ela é o meio, né? Nunca ela é o fim, né? Então, sempre quem está por trás da tomada de decisão vai ser o profissional, né? E aí a tecnologia, claro, ela vai ser usada para o lado bom, mas também pode ser usada para o lado ruim, né? Como tudo. Um atalho ali que não vai te trazer resposta nenhuma. Justamente. Né? Eu acho que está muito claro, assim, o tanto que a tecnologia, para nós profissionais, ela é imprescindível. Agora, eu queria te perguntar o seguinte. Eu tenho essa percepção, eu queria até pedir a opinião de vocês dois, se vocês também têm essa percepção, mas, na minha opinião, também, tá? E aí eu quero até quero sua opinião, se isso é positivo ou se é negativo.
O próprio paciente hoje, se você propõe uma conduta, e eu não estou falando só uma conduta ali do que você está fazendo com ele, estou falando uma conduta na jornada inteira dele, desde a sua avaliação, até as suas progressões, até mesmo a sua alta, pensando no paciente de reabilitação. Se você propõe uma conduta que não usa em nenhum momento nada tecnológico, seja na avaliação, seja nos procedimentos ou até mesmo no critério de alta, ele até já acha estranho e talvez até te julgue como um profissional que não está atualizado por tudo que vem acontecendo. Então, hoje, até o paciente, ele precisa de algo tecnológico no meio do processo para perceber que essa conduta está sendo uma conduta atualizada com o que tem sido feito. Não, excelente. Hoje o paciente, né, a gente está fazendo essa análise aí da evolução da fisioterapia, ele já chega com bastante informação, né, Rick? Ele já pesquisou, né, ele já até consultou outros profissionais, outras experiências, né? Enfim, hoje já está aí. Até, eu já tive paciente que já leu artigo científico, né? E chegou colocando uma situação. Então, assim, naturalmente, como recurso eletroterapêutico, ele vai procurar uma evolução tecnológica que tem, né, que condiz aí com o momento atual, né? E se ele pesquisar, ele vai ver muitas aí no mercado, né? Enfim. Então, eu acho que é um processo também de maturidade também do profissional, né, em abordar esse componente educacional, porque também nem toda tecnologia é a que vai ser indicada para aquele paciente naquele momento, né? A gente lida muito com isso na prática clínica, né? Então eu acho, né, interessante ponderar esses dois lados. Isso remete ao que o Rick contou do paciente, que chegou falando da ozonoterapia, né? Se ele questiona, pô, mas eu não posso fazer isso, né? Tem um fulano que fez e melhorou, por que no meu caso, né, tem esse componente educacional de explicá-lo ali, né? Porque aquilo não seria o mais ideal para ele, né? Que pode ser uma outra tecnologia ou até mesmo o bom e velho exercício ali, né? E nesse uso de tecnologia, eu pego no passado, por exemplo, quando eu fazia uma avaliação de um paciente, eu sentava o paciente na minha frente dentro do consultório, fazia a boa e velha anamnese, como a gente ainda faz, ainda é preponderante. Depois, executava meus testes, minhas análises e etc. Comentava com ele meus resultados e propunha uma jornada e o paciente ia embora. Hoje, eu percebo que quando eu faço esse mesmo caminho que eu fazia no passado, claro que com informações diferentes, com testes diferentes, análises diferentes, mas se eu pego uma tela de um dinamômetro, por exemplo, que eu usei, mostra um gráfico já plotado, pego uma tela de um sensor qualquer, como um sensor de Run Scribe da corrida, que avalia a corrida, ou até mesmo, que a gente vai falar daqui a pouco, os sistemas de análise de movimento, às vezes nada tão robusto, nada tão complexo, mas quando eu mostro algo já plotado, o paciente ele já brilha os olhos, ele já percebe muito mais valor naquilo. Às vezes o caminho foi o mesmo, mas quando eu mostro para ele que eu usei algum certo tipo de gadget ou alguma tecnologia da mais simples, mas que eu mostro que foi incluído, esse paciente ele já se sente que, opa, eu estou fazendo algo avançado, estou fazendo algo moderno, não estou fazendo algo tão arcaico, por mais que às vezes o caminho seja o mesmo, né? Sim. Todo esse processo terapêutico, né, de transferência, de ganho de confiança, né, que começa ali com a jornada do paciente, faz parte de uma experiência dele com o processo terapêutico, né? E aí é que eu acho que entra toda essa perspectiva de jornada que começa desde a ligação da secretária lá, né? De como ele foi atendido. Porque se ele foi mal atendido, de repente... Nem a jornada vai virar isso, né? Mas aí eu acho importante, né? Todo esse processo nesse ganho de confiança, né? Que vai desde da bagagem do profissional, dessa relação terapêutica, de como... E aí você entra numa questão interessante, né? Como que a gente mostra realmente a melhora para o paciente? Então, aí, relacionado à avaliação, relacionado a desfechos a médio e longo prazo, como que ele vê, que é a nossa proposta de valor. Né? Então, a tecnologia nos aproxima muito e essa jornada não só, né, hoje no presencial, mas
contínua, né? É um monitoramento contínuo que a gente continua com o paciente ali e vai fortalecendo esse processo terapêutico, né? Vai reforçando essa aliança e aí, né, a gente está realmente lidando com condutas que têm efetividade clínica e o resultado vai vir, né? Agora, quando essa jornada já em algum desse ponto aí pode travar no sentido de que com relação à percepção de valor por parte do paciente, essa relação pode ser quebrada e a gente ter um pouco de dificuldade nesse processo. Por exemplo, um idoso, né, que já talvez tenha um raciocínio ali um pouco mais conservador e a gente tentar envolvê-lo muito nessa jornada tecnológica. De repente, isso, né, a gente não está entregando de acordo com a expectativa, né? Então pode virar uma barreira aí, não? Pode virar uma barreira nesse sentido, inclusive, né? Então, né, essas projeções e perspectivas são interessantes no sentido de abordar a expectativa, né, de quem está na nossa frente e tentar moldar essa jornada dentro dessa experiência contínua aí, que hoje, né, tem às vezes um tamanho de efeito maior do que o nosso do que a nossa conduta terapêutica, né? Enfim. Isso a gente conversou aqui já em alguns episódios, o tanto que isso talvez é até mais importante do que de fato o que eu estou fazendo, né? Como eu estou amarrando as minhas intervenções. A jornada ela se torna muito importante e a experiência parece até um mantra, né? A experiência, quando a gente fala de experiência, parece um mantra, mas a experiência de fato ela faz sentido. Eu fiz uma pergunta para meus alunos nesse final de semana numa pós-graduação que eu dei aula. Eu perguntei para eles assim: quem aqui na turma atende pacientes? Se a gente pensar que nós temos 3 tipos de atendimento hoje em dia, formatos de atendimento na fisioterapia, atendimentos do SUS, atendimentos pacientes de convênio e atendimentos de pacientes particulares. Considerando esses 3 cenários, perguntei: quem aqui trabalha em mais do que um cenário? Ou seja, pacientes que, fisioterapeutas que no meio do tempo, meio período, eles atendem pacientes, por exemplo, do SUS, e no outro meio período atendem em outro local ou em outro serviço, pacientes particulares. E a maior parte dos alunos da sala levantaram a mão dizendo que atendiam em 2 cenários completamente diferentes. E aí eu perguntei para eles assim: desses 3 cenários, qual cenário os pacientes melhoram mais? E também, quase uma unanimidade, para não falar uma unanimidade, eles responderam que os pacientes dos serviços particulares melhoram mais que os outros serviços. E eu perguntei, por que esses pacientes melhoram mais? Relacionado ao profissional não é, porque a maior parte de vocês trabalham em 2 cenários completamente diferentes. Ou seja, você é um profissional atendendo de manhã pelo SUS e é o mesmo profissional atendendo à tarde. E eles levantaram várias possibilidades dos pacientes melhorarem mais, os pacientes dos serviços particulares. Mas uma das respostas principais da turma foi que os pacientes são melhores instruídos em média, tá? E são pacientes que eles se envolvem mais com o tratamento. Ou seja, pacientes que procuram entender melhor sobre a lesão deles, procuram entender melhor sobre qual é o efeito que você está querendo com cada tipo de terapia. E isso, para mim, talvez seja uma das principais respostas. Quanto mais o paciente se envolve no tratamento, quanto mais ele entende qual é o problema dele, e quanto mais ele entende por que você está fazendo cada coisa, mais ele se envolve, mais ele se doa e ele está mais preparado para melhorar, né? E aí eu queria que você respondesse para a gente se já existem formas mais tecnológicas, mais operacionalizadas, para a gente conseguir, de fato, mostrar desenhar essa jornada para o paciente de uma forma mais fácil e não ser tão artesanal como a gente faz. Existem formas, assim, da gente desenhar isso melhor, criar esses marcos muito bem feitos, formas tecnológicas ou até mesmo não tecnológicas, mas mais processualizadas. Não, excelente contextualização e eu acho que é por aí mesmo, né? Quando a gente pensa nessa questão da experiência do paciente, né, e a análise dos desfechos, né, os chamados PROMs e PREMs, né, um relacionado à experiência que acaba sendo subjetivo, mensurado ali como melhora de percepção global, ou NPS, total também, né? Multifatorial, né? Aí você citou aí talvez alguns fatores de nível socioeconômico cultural que podem influenciar ou não. E os desfechos, que são os desfechos, né? Função, dor e por aí vai, né? E quando a gente pensa em solução de problema complexo, nós temos que pensar em pessoas, processos e tecnologia. Então, assim, naturalmente, um processo, né, uma metodologia ali que vai desenhar um pouco mais essa jornada, né, que vai entender
né, aonde mensurar esses desfechos, né, em que momento mensurar esses desfechos ali dentro do processo de avaliação, de engajar o paciente, olhando assim na perspectiva de autoeficácia, autogerenciamento, aí, questão que vem lá de psicologia social cognitiva, né, de bandura, de mudança de comportamento. Então, assim, tentar mapear e adequar o perfil desse paciente e a gente tentar oferecer essa jornada mais próximo para atingir esses desfechos é onde vai entrar os estudos preditivos e eu acho que é onde que a tecnologia vai tentar convergir todas essas variáveis que realmente podem ser mais relevantes que as outras. Então, nesse cenário aí, né, qual que seria o peso dessa variável, né, socioeconômica, cultural e um paciente crônico? Será que ele teria mais resultados, né, sendo tratado em um cenário do que o outro? Né? A gente hoje é capaz a gente não é capaz de afirmar, né, mas parece, né, pelos seus alunos, né, e já tem alguma coisa sinalizando nesse sentido também, né, porque todo gerenciamento de condição crônica a gente precisa envolver o paciente como protagonista do cuidado. Senão não vai. Senão não vai, né? Senão não vai. Ele vai ter que... Ele sabe que não vai ser a última vez, ele precisa saber que não vai ser a última vez que ele vai ter dor, ele precisa aprender a gerenciar os quadros, apesar de nós profissionais estarmos ali, mas ele não pode ficar dependente completamente ou buscar a bala de prata que vai acabar com todos os quadros, com todos os sintomas dele, né? Então, assim, dentro dessa complexidade, né, resumindo, eu acho que a gente precisa, né, quantificar isso de alguma forma. Sim. Né? Sim. E aí é que eu acho que vem entrar a tecnologia aí nesse sentido de o que realmente avaliar, né, e tentar mostrar esse processo de evolução e envolver o paciente nessa jornada de cuidado, né? Eu acho que é basicamente por aí. Você falando isso aí, Rodrigo, o Rick aqui, né, na contextualização dele, vem pensando aqui algumas coisas e você falou da ciência de dados, né? Acho que a gente vê, né, fisioterapia, a gente trabalha o bio, mas a gente tem que entender de número também, né? E não só para propor essa melhora dos desfechos no paciente, entender melhor o paciente, como também a gente pegar numa análise maior do profissional ou da clínica, entender o que ele está vendendo, qual resultado ele está tendo, né? Às vezes, em quanto tempo ele demora em média para ter uma resolução de um certo tipo de quadro, seja crônico ou de um pós-operatório, com quantas sessões em média, ele saber se vender ali também, né? A gente, às vezes, tem medo de falar que a gente vende fisioterapia, né? A gente, né, trata só por amor, não, né? A gente também está vendendo o nosso serviço ali. E se a gente tem dados, né, para isso, a gente consegue vender melhor, trabalhar melhor esse processo como um todo da fisioterapia. E aí eu queria que você falasse também da ciência de dados, né? Você vem estudando, vem imerso nesse mundo, né? Tem um gadget já sobre isso, né? Como que isso pode contribuir para entender criar essa aliança terapêutica em quadros clínicos, mas também do profissional entender o que ele está ofertando e o que ele precisa melhorar no serviço dele enquanto fisioterapeuta. Sim, hoje, Thiago, assim, excelente pergunta. A gente, né, a pergunta que pode ser bem ampla, né, dependendo das áreas, mas eu vejo a ciência de dados em todo esse processo da jornada, assim, num primeiro momento, a triagem, né? A triagem né, e olhando em sistemas, né, nós temos 2 sistemas, de saúde suplementar e pública, mas nessa jornada aí, né, de tentar trabalhar com inovação em saúde, só de você abrir um aplicativo ali de triagem, por exemplo, de red flags, relacionado à dor lombar, você já mapeia pacientes que estão na fila errada já há 6 meses esperando o tratamento. Sim. Então, assim, né, e aí tria realmente quem precisa, né, em níveis de complexidade, de mais baixa para complexidade, para os de mais alta. Os de mais alta, naturalmente, precisa de um approach mais presencial. Hoje, com o advento da telesaúde, da telemedicina, né, nós abrimos um leque de intervenções aí que a gente já fazia, mas agora devidamente regulamentado, que
Também nós esbarramos em algumas outras barreiras relacionadas à capacitação do profissional, talvez por isso a baixa adesão aí num primeiro momento, né? E seguindo nessa jornada no diagnóstico, no prognóstico. Nós temos ferramentas de prognóstico hoje. A ciência de dados ela pode nos ajudar a ver, por exemplo, um paciente de dor lombar que pode se cronificar. Nós sabemos que a cada 10, 30% vai cronificar, porque não tentar identificar isso antes. Pelo menos alertar o profissional, ó, fica atento aqui, né, devido a essa característica, esse paciente pode ter uma maior probabilidade de cronificar lá no futuro. De repente, você acha interessante aí incluir outros profissionais, o psicólogo, o clínico de dor e por aí vai. Né? E no tratamento, né, diante de todo esse processo de triagem, né, essa ciência de dados talvez orientando, né? Claro que a autonomia do profissional sempre precisa ser preservada, né? Mais para frente aí vai vir regulações de né, o que pode, o que não pode, mas eu vejo essa responsabilidade continuando igual é hoje. Dentro do nosso consultório, né, a mesma responsabilidade que a gente está de frente com o paciente. Só vai mudar ali a forma de entrega, né, e a nossa capacidade realmente de ampliar a nossa ajuda a um volume maior de pacientes e realmente tentando comparar, né, os nossos próprios resultados e também com os de colegas. Né? Eu vejo a competição, né, que é essa competição baseada em valor por resultado, um cenário que pode ser promissor para os pacientes. Né? Sim. Já pegando aqui o gancho sobre o teleatendimento, que você começou a conversar agora, a gente sabe que você é um grande especialista em teleatendimento, você vem desenvolvendo um trabalho extremamente inovador no teleatendimento da fisioterapia. Vocês já conseguiram perceber, porque assim, voltando aqui um pouquinho para trás, alguns minutinhos para trás, a gente falou muito sobre experiência, né? E a gente citou a experiência aqui como um fator extremamente importante. Inclusive, nós fomos ousados ao falar que às vezes a experiência talvez seja mais importante até do que o que a gente está fazendo. E a experiência para o paciente no teleatendimento ela é outra completamente diferente, né? Se na nossa clínica a gente procura fazer uma recepção humanizada, cheirosa, organizada, porque é o primeiro ponto de contato desse paciente com a clínica. Nos vestimos bem, transformamos o ambiente num ambiente climatizado, para que o paciente sinta-se feliz ali, né? Construímos um cenário saudável na clínica de comunicação, um cenário com uma música baixa, com um cenário propício para o paciente permanecer ali, executando as melhores condutas com qualidade para que ele consiga atingir o objetivo. E o cenário do teleatendimento é outro completamente diferente. O paciente, ele sabe-se lá onde ele tá fazendo uso, né? Sabe-se lá da forma qual ele está fazendo uso. Então, assim, vocês já perceberam certamente vocês já perceberam já sabem que a experiência é completamente diferente. Já perceberam o tipo de paciente que vai se adequar mais e aquele tipo de paciente que não vai se adequar ao teleatendimento? Excelente pergunta, Rick. E aí vale a pena contextualizar como que o teleatendimento chegou para nós na pandemia. Sim. Em caráter... Numa necessidade, não numa possibilidade, né? Justamente, né? Talvez, né? E a gente conhece outros países, né? Veio ali de evidências, de estudos, né? De relações de custo-efetividade, de triagem, e foi implementado, né? Austrália, Inglaterra, Canadá e por aí vai. Pra gente chegou ali como oportunidade, como emergência, né? Como necessidade. E aí olha como é que é importante esse raciocínio da ciência da implementação e da pergunta científica. Nós ali já envolvidos, já pensando em construir essa plataforma de telesaúde, pensamos, vamos pensar nas barreiras. Letramento digital, letramento em saúde, tecnologia, talvez os idosos sejam os que tenham a menor aderência nesse primeiro momento, né? A maior dificuldade ali. Num primeiro momento, considerando uma curva de aprendizado, sim, mas depois que passou essa curva, foram os que mais aderiram. Olha só. E aí você pensa que, mas por quê, né? Olha o cenário da pandemia, olha o que a pandemia colocou na perspectiva da cabeça desses idosos, né? Na questão de contágio, naquela questão, nas barreiras de deslocamento, de ter que ter um acompanhante para sair de casa, de carro e tudo. Ou seja, vou tentar enfrentar essas dificuldades aqui que tem a ver com curva de aprendizado e familiarizar, e que, se for efetivo, realmente adere. E foi isso que aconteceu. Então, hoje na clínica,
tem pacientes que não voltaram até hoje depois. Sim, sim. Então, assim, e aí só para concluir, é uma forma de entrega diferente, nós não vamos conseguir ajudar todo mundo, mas vai ter um perfil que prefere e gosta, de acordo com essas objeções e preferências, que já, né, olhando na perspectiva de escala, né, já dilui essa custo-efetividade da nossa abordagem, já aumenta os nossos braços de ajudar mais pessoas. Tenho certeza aqui que eu estou diante de 2 grandes profissionais de agenda lotada que poderia estar ajudando mais pessoas, né, com o conhecimento que vocês têm. Então, assim, amplia agora. A primeira preferência é do paciente. Se ele não quiser ser atendido de forma remota, a gente tem que oferecer o presencial. E entender que faz parte da jornada, né? Mas também o processo de educação e mostrar que tem estudos de não inferioridade, dependendo do quadro clínico, e que ele pode ser ajudado à distância. Com a comodidade de estar fazendo em casa, né? Logística muito mais cômoda. Né? Mais cômoda, né? Com custo mais baixo, sim, né? Sim. Olhando, né? E sendo efetivo o igual, né? Eu acho que faz parte do processo educacional, como faz parte dentro das nossas abordagens presenciais também, né? Pegando um caso meu, há um mês atrás eu fiz pela primeira vez um atendimento remoto da minha vida. Tava com quadro de sinusite, precisei de uma consulta médica, acessei o meu plano de saúde e fiz uma consulta. Eu agendei às 19 horas, às 21 horas eu estava sendo atendido por um profissional, por escolha minha, porque se eu tivesse agendado 19h15, eu já estava sendo atendido. Foi altamente resolutivo. E, cara, eu vou te falar como paciente que, tirando raríssimas exceções, eu nunca mais faço uma consulta presencial num caso como esse. Nunca mais na minha vida. Isso tem 30 dias que eu fiz a primeira consulta. Eu fiz essa consulta, eu moro perto da minha clínica, eu vou a pé e volto a pé para casa. Eu fiz essa consulta caminhando para minha casa. E assim, eu nunca mais faço uma consulta presencial, tirando num quadro como esse. Num quadro como esse. Sim, é por aí, Rick. Assim, vivenciou a experiência, né? Viu a efetividade. Agora, do outro lado, vamos pensar no sistema que te atendeu. Classificar, triar, baixa, média e alta complexidade. Por questões epidemiológicas, a grande maioria de baixa complexidade. Sim. Baixa pediatria. Pronto atendimento, levar a criança com estômago com virose por pronto atendimento. Né, assim, espalhar aquela virose de forma... não, e assim, você tá pronto atendimento para quem teoricamente está com alto risco. Claro. Está com alto risco. Então, assim, quando você olha na perspectiva de gestão, né, são N, né, a aplicabilidade, né, da telesaúde. E a gente já faz isso antes, né? Quem nunca continuou antes da pandemia orientando o paciente ali por WhatsApp e tudo. Claro que de forma, né, olhando aí agora, né, toda essa questão regulatória relacionada à LGPD, correndo risco, né, de vazar dado em saúde, né, enfim. Mas a gente já fazia, já sabia que era efetivo. Né? E de forma totalmente artesanal. Justamente. Então, assim, a minha grande preocupação num primeiro momento, quando veio, e a gente, agora, naturalmente, vocês professores, vão começar ali na academia, na universidade, né? E tem que entrar uma cadeira ali de telesaúde, de teleatendimento, capacitar esse profissional, porque a minha preocupação era queimar na largada uma baita ferramenta por causa de capacitação. Sem dúvida. Né? Então, assim, isso aconteceu em alguns lugares, né? E hoje, naturalmente, enfrenta resistências culturais, né? É um processo de maturidade, né? De como qualquer solução que vem, né? Transformando dentro dessa perspectiva de inovação, né? O dilema da inovação é basicamente isso, né? Requer a experiência, a confiança, o reforço, né? E sucessivamente continuando nesse processo. Você pegar, cara, 10 a cada 10 palestras que eu já ouvi falar sobre musculação, academia, sempre me falam o seguinte, me dão dados assim, X% da população só frequenta academias. Ou seja, os outros Y%, que sempre esmagadoramente é maior do que o X, né? Números hipotéticos, assim, 5% da população brasileira frequenta academia. Os outros 95% não frequentam academia. Então nós temos um oceano azul desses 95% de desenvolver ou forma de captação ou desenvolvimento de outras estratégias. E eu pegando aqui,
a gente que vive do atendimento presencial, eu tenho uma limitação de horários por dia. Né? Eu tenho limitação de horários. Eu não consigo atender mais do que 10, 12 horas, que eu que sou maluco atendo de vez em quando, tá? Mas eu não consigo atender mais do que isso. É humanamente impossível atender mais do que 10, 12 horas na clínica, tá? E, então, assim, eu já deixo de lado alguns pacientes, teoricamente, que eu não consigo ter agenda para atender todos. E outros tantos não querem ir à clínica presencialmente porque tem perfil de teleatendimento, perfil de atendimento domiciliar. Então, assim, eu acho que com o avanço do teleatendimento, da telesaúde, da telefisioterapia, se assim podemos chamar, nós vamos, inclusive, buscar clientes que não seriam clientes de ninguém. Não é o seu cliente que eu tô deixando de atender, você tá deixando de atender para que eu atenda de forma remota. É um cliente que não seria de ninguém presencialmente, porque ele não tem perfil de ir. E nós estamos conseguindo trazer esse cliente para a fisioterapia, né? Tentando pegar uma fatia maior ainda do bolo que a gente já morde, né? Então eu acho que é realmente uma saída que é uma saída extremamente interessante. Não, sim. E o fisioterapeuta, Rick, ele é o protagonista, né, do cuidado da saúde musculoesquelética, né? Então, assim, a gente tem vários, né, estudos mostrando essa questão do profissional de primeiro contato, né? De relação de realmente educar quem precisa. Nem todo mundo precisa de tratamento. E eu me enquadro nessa mesmo cenário que você pontuou aí de 10, 12 horas de clínica, só que hoje, né, até testando a nova condição, eu venho tentando estratificar e trazer para o presencial quem realmente, né, eu consigo ali identificar que é mais urgente, que está mais, né, necessitado naquele momento, e telemonitorar. Né? Hoje o meu perfil de pacientes são pacientes mais crônicos, né? Então geralmente, né, envolve essa jornada um pouco maior e essa capacidade de dar autonomia para o paciente, mas sem perder ele da clínica. Porque sem a tecnologia o paciente sumiu da clínica, a gente não sabe se ele melhorou, se ele está pior e foi para outra. Né? Uma forma de telemonitorar é a gente estar ali próximo e junto, né? E gerenciando esse cuidado com ele, né? Então, eu acho que é por aí. E assim, falta fisioterapeuta no mercado. Falta fisioterapeuta. Né? Não vamos falar de qualificação, mas que tem um mundo aí de pacientes que estão precisando das orientações do fisioterapeuta, né? Porque a gente sabe como é que é a jornada complexa do cuidado aí da saúde musculoesquelética. Hoje, 70%, 80% das cirurgias musculoesqueléticas são mal indicadas. Tem uma revisão sistemática que pontua isso aí. E essa frase de falta de fisioterapeuta no mercado é extremamente... uma quebra de paradigma, porque a princípio para todo mundo tá sobrando, tá lotado, tá faltando espaço, né? Tá faltando quem pensa fora da caixinha, né? Vocês falando isso, eu passei por 2 situações lá na clínica de pacientes que eu atendi, e um mora na Espanha, e ele foi pra lá e ele me ligou e falou: Thiago, pô, preciso fazer um atendimento com você, tem como se conectar e tudo. E uma outra paciente que eu atendi o pai dela, ela mora na Irlanda e ela tava querendo correr, não corria. Então foram 2 atendimentos online, né, via teleatendimentos, que resolveram o problema do paciente, né, que eu consegui ampliar minha agenda na clínica ali. E esses pacientes não seriam de ninguém. Se você não tivesse atendido, eles não seriam de ninguém. Ele ia ficar esperando, porque ninguém tá atendendo eles ali, né? Então, uma forma de você... E o que você falou, né? O fisioterapeuta é protagonista no processo. Não é porque tá online que facilita. Você tem que ter um raciocínio clínico. Às vezes até dificulta um pouco mais. É que é o fisioterapeuta ser mais atento ao processo de anamnese, aos comandos que vai dar ali, o raciocínio clínico como um todo, né? Então, a gente volta no básico também da capacitação, né? O fisioterapeuta buscar se capacitar, buscar, né, o conhecimento cada vez mais, né? Perfeito, é isso, né? Novas habilidades, né, vão ser necessárias, né? Essa habilidade de comunicação, né, de escuta, né, o profissional hoje do teleatendimento, né, trabalhando com essa rotina de inovação, né, e em saúde, aí conhecendo os vários cenários, essa resistência do profissional que a gente está tentando entender se tem a ver com capacitação, ou se resistência cultural, ou crença mesmo que não vai dar certo. Mas existem 2 tipos de fisioterapeutas: os que fizeram atendimento, os que não fazem o teleatendimento ou não fizeram, e os que já tiveram uma experiência e viu que vai ser efetivo.
né? Então, assim, e uma outra observação, o fisioterapeuta do teleatendimento não é um fisioterapeuta júnior, é um fisioterapeuta sênior. Porque envolve todo esse processo que nós estamos falando. Então, assim, nessa sua abordagem com a paciente, né, trabalhando aí já há anos na fisioterapia esportiva, o processo de avaliação já está descrito. Faz, né, toda a parte de anamnese, de consultório, faz ali toda a parte física, de exercício, adequação, enfim, do cenário, mas a experiência né, ela é fundamental em todo esse processo. Não que não possa ser adquirido ou capacitado. Por isso a importância da capacitação ali, né? Ou construída. Né? Mas hoje a gente vem observando serviços que às vezes direcionam o profissional júnior para o teleatendimento e, né, por questão de custo, e tem resultados bem diferentes dos que está aqui ao sênior ali na ponta nesse processo de triagem. Cara, eu saio desse bate-papo com essa informação e eu nunca tinha pensado nisso. E eu acho que, de fato, atender presencial é muito mais fácil que atender de forma remota. Eu acho que eu saio daqui pensando nisso, eu nunca tinha pensado. De verdade, mesmo nas nossas conversas tão frequentes, presenciais aqui, eu e você, eu nunca tinha pensado nisso. E eu tenho completa certeza que atender de forma remota é muito mais difícil do que atender de forma presencial. Cara, o bate-papo passou voando, tá? Mas eu acho que o nosso objetivo foi completamente atingido. Eu queria dizer para os nossos ouvintes o tanto que é importante se moldar para o futuro, né? A gente fez aqui uma retrospectiva do passado para o presente e também pincelamos aqui algo do futuro. E eu acho que é de extrema importância a gente se preparar para o futuro, se é que a gente quer continuar evoluindo o que a gente evoluiu nos últimos 20, 25 anos que a gente falou. Eu acho que a gente tem que se preparar para os próximos 20, 25 que vão ser muito diferentes. E a pandemia talvez tenha sido um divisor de águas que nos mostrou caminhos que antes a gente não enxergava de forma muito clara. E eu acho que isso aí é uma forma da gente se preparar para o futuro, para o que vai vir na frente. Tiagão, últimas considerações aí, depois a gente passa para o Rodrigo para ele conversar conosco mais um pouquinho nesse final. É um bate-papo que... Esse bate-papo é bom, que mexe com a gente, né? Então, acho que eu já saio pensando várias coisas aqui, né? Então, agradecer demais, Rodrigo, também por instigar a gente a pensar mais. Acho que o objetivo do podcast é esse, né? Compartilhar informação boa, de qualidade, pra gente, enquanto profissão, enquanto pares, cada vez buscar mais, ter vontade de buscar mais sobre determinado assunto. E eu tenho certeza que todo mundo que ouviu e tá vendo esse podcast aqui vai sair buscando um pouquinho mais, né? Querendo saber, querendo se preparar um pouquinho mais pro futuro, né? E te agradecer demais, agradecer também, né, a Carrep Kombucha, agradecer a Relief por por esse apoio a esse projeto aqui. Então, Carrep Kombucha, Relief, obrigado. E, Rodrigo, obrigado de novo, te deixar aí para fazer suas considerações finais aí. Obrigado pelo convite, sensacional. Passou voando, né? Dá vontade de continuar. Esse é um tema que eu adoro, já venho estudando há algum tempo. Chamo, né, todos os ouvintes aí, os fisioterapeutas, ou, né, quem gosta de saúde, os profissionais de saúde. Já tem muita evidência, já tem muito artigo, né, mostrando essa questão de ensaios clínicos, revisões sistemáticas, estudos de custo-efetividade para a fisioterapia nas mais diversas linhas de cuidado de saúde musculoesquelética, dor lombar, joelho, osteoartrite, artrose, pós-operatório, muita coisa legal, prótese, enfim. E assim, analisando toda essa transformação que a saúde, né, está vivenciando, olhando, né, na perspectiva do nosso sistema de saúde suplementar e pública, com o advento agora da inovação em saúde digital, é que os próximos 3 a 5 anos, aí conversando com vários players, né, professores, cientistas do cenário, a nossa saúde vai sofrer uma transformação muito grande. Então, né, ficam antenados. O que o pessoal vem falando aí é que em briga de elefante, quem sofre é a grama, a população naturalmente vai sofrer um pouquinho essa transformação, mas a gente vai adaptar. A gente vai adaptar para um cenário melhor, né, com uma entrega melhor do nosso sistema de saúde, né? Então, é com essa reflexão que eu agradeço aqui a vocês de participar, e é sempre um prazer. E sou fã dos dois, né? Enfim, muito obrigado e estou sempre à disposição aí. Maravilha, nós vamos colocar em todas as legendas, descrições, referências do seu trabalho, o Instagram, tá? E eu espero que vocês... Quem não segue já o Rodrigo, que siga de fato, porque ele vem desenvolvendo um trabalho
completamente inovador e único, tá? Em teleatendimento, em um jeito diferente de se aplicar a fisioterapia. Obrigado, cara. Valeu. Pessoal, até o próximo episódio. Um abraço a todos vocês. Valeu, pessoal. Valeu.